Olá, pessoal. Começa aqui o Filó, podcast da Conexão. Aqui que se conecta tudo: ideias, falas, jogos, negócios, enfim. Aqui o negócio é conectar. Habib, tudo bem? Tá conectado Fala, aí, Habib? fala, Habib. Tô conectado aqui com frio, viu? Tá friozinho, Habib. Nem fala, viu? Meu Deus, esse veio para valer, hein? Isso é frio, realmente. Ô, Nossa, fazia tempo. Olha, quem vibra muito com isso é o mercado têxtil, né? Porque realmente, né? Nós já vamos entrar com o Bruno logo antes desse papo, já já você apresenta. Porque o que acontece? Ele é curto o inverno. Há muitos anos aham. eu trabalhei com roupa, né? E o inverno é muito curto. Então você tem uma chance de errar comprando pouco ou comprando muito, né? Então eu acho que esse ano, né, como lojista, né, dando varejo, eu acho que esse ano o varejo realmente está se dando bem. Não sei se está tendo reposição tão rápida, né? Mas quem é que está com a gente hoje aqui, Habib? Habib, estamos aqui com o Bruno Pelican. O Bruno eu tive o prazer de conhecer por conta de um amigão nosso em comum, que é o Daniel Caramas, que é advogado, sócio lá do escritório do Emarest. E ele nos apresentou. E aí, Habib, eu fui conhecer lá a Rabot, que é a empresa do Bruno. E eu fiquei maravilhado com a história deles, a pegada, tudo. Eu falei, cara, a gente tem que trazer essa história pra cá. E aí eu mandei mensagem pro Bruno que topou na hora e eu falei, ah, não, é agora mesmo. E foi assim, Habib. Esse é o Bruno. Muito bom. Então, Bruno, seja bem-vindo. Olha, pelo pouco que eu conheci da tua história, realmente é bastante inspiradora, viu? Vai ser um papo realmente para a gente aprender, um papo inesquecível. Tudo bem? Bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite aí. É sempre um prazer poder discutir, conversar um pouco. Acho que essa história de 6, 7 anos tem muita coisa para falar, assim. A gente tenta contar ela racionalizando o passado, né? E falando tudo que deu certo. Mas acho que tem muita coisa que deu errado ao longo da trajetória que vai ser legal dividir também para saber como é que a gente chegou até aqui, assim. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo convite também. E parabéns aí por errar, porque isso faz parte da trajetória, né, dos grandes empreendedores. Então, parabéns. Está no caminho certo. Está errando, está no caminho certo. Só não pode errar mais do que acertar, mas está no caminho certo. Só não pode errar a mesma coisa, né? É isso aí. Exatamente. Como você falou em passado, a gente começa sempre pela biografia. Então, conta um pouquinho da tua história. Olha, história curiosa no mínimo, assim. Sou nascido e criado no interior de São Paulo, filho de empreendedores brasileiros e da economia real, né? Do supermercado, da padaria, de fazer a economia girar. Pai depois foi formado em direito advogado. E aí na minha trajetória ali, quando eu estava decidindo qual é o curso que eu ia fazer, você imagina que com um advogado em casa, eu tinha bastante opção. Eu fui fazer direito, e aí no direito eu fui entender que, na verdade, no resumo da ópera, você vai sempre ser três coisas, né? Advogado, promotor ou juiz. E aí no meio da faculdade, eu falei assim, putz, não quero fazer nenhuma dessas três. E tava no meio dela, chamei meu pai, eu lembro desse dia, chamei meu pai no dia que a gente tava, acho que metade do tempo de um estudante de direito é passar em livraria, né? E ficar lá lendo, vendo os livros, né? E aí, num desses momentos, vendo os livros lá, eu soltei pro meu pai, falei assim, putz, pai, acho que eu tô pensando em sair da faculdade, largar ela e etc. Você imagina que a mensagem dele foi muito agradável para mim. Eu falei assim, olha, e acho que todo bom negociador, ele começa a minha trajetória. Ele me deu zero opção, né? Eu falei, bom, você não tem nenhuma opção de fazer isso, você vai terminar a faculdade de todo jeito. Aí eu falei, puta, pai, mas será que não tem um jeito, assim? Não tem um caminho que a gente consegue encontrar um meio termo dessa história? E aí ele me fala, olha, se você passar na OAB antes de terminar a faculdade, você tá livre para fazer o que você quiser. Já é duro passar É, depois, imagina antes. Meu Deus do céu. Foi isso, assim. Eu acho que como um bom mentor na vida, assim, para tentar me levar ao além, eu nunca estudei tanto na minha vida, assim. Então, eu estudei que nem um maluco. Na época eu trabalhava, estudava, tava na atlética, fazia tudo que você imaginar. E aí fui me meter em passar na OAB antes de terminar a faculdade. Passo na OAB antes de terminar a faculdade, eu chamo ele, mas bom, então agora. E ainda passo e vou, brincadeiras à parte, no turma de direito, você geralmente vai tentar passar na OAB tributarista, né? Para não ter nenhuma dúvida. Para não ter nenhuma dúvida. Fazer, eu não vou no civil, eu não vou nem no penal, porque se eu passar, talvez ele vai falar, você também passou no civil. Eu falo assim, então eu vou passar no tributário, para não ter nenhuma dúvida, passo no tributário. E aí, depois disso, largo a faculdade, termino a faculdade, pego minha carteira do AB, mas eu vou fazer o que eu quero fazer, assim. Aí eu tenho uma passagem nos Estados Unidos, dando aula de tênis, estudando inglês, negócio,
tentando desenvolver crianças não privilegiadas latinas lá, dando aula de tênis numa ONG. Trabalhou muito. É, Parabéns. passo lá durante 6 meses, mais ou menos, mas é muito bonito você fazer isso e não ganhar dinheiro, certo? Mas na prática a conta chega, né? E aí comecei a traçar meu próximo passo, e dali vou morar, traço uma tese macroeconômica, que a gente pode falar mais aqui, você vai entender que minha cabeça vai para o infinito, e vou parar em Moçambique, na África, empreender lá. E ali é a minha primeira jornada empreendedora, assim, empreendo lá. Aí depois dá tudo errado, volto pro Brasil e começo a Harvard, onde que estamos hoje, onde dá 9 vezes errado e estamos de pé. Então acho que é um pouco dessa trajetória que dá para falar, assim. Muito bom, muito bom. Sensacional. Sensacional, né, Habib? Com certeza. E já deu para. Essa já foi o coverzinho, né? Desse Ô, jantar aqui, né? Já foi o coverzinho, né? Já E para sentir como é Moçambique, que vai Bruno? ser. Moçambique, cara, como que foi a experiência lá? Conta um pouquinho pra gente. Que Cara, interessante, Moçambique. diferente. Na verdade, assim, nessa história, vou morar ali em Boston, nos Estados Unidos, e eu tava tentando encontrar meu próximo passo, o que que eu vou fazer. Só que você conhece muito bem, assim, quando você é formado em direito, as pessoas não te reconhecem como uma profissão que vai além do direito, né? Então elas sempre vão discutir sobre negócio. Não, 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 mas você não é advogado? Certo? Então, sempre tem essa dinâmica. E aí eu falei assim, pô, quero ir para um lugar onde me desafia, assim. Aí eu tracei uma tese macroeconômica, na época não tinha AI, mas fui entender os países que tinham pior PIB, mas que tinham maior crescimento. Logo me dariam as melhores oportunidades, né? Que da E hora. uma das localidades que caiu foi em Moçambique, Maputo, na época, a capital. Altíssimo desenvolvimento, terra das maiores riquezas naturais do mundo. PIB crescia muito rápido, tinha muito investimento de fora, etc. E aí conheci um britânico, um português que tinha uma boutique de M&A lá e fui trabalhar lá. Então esse eu saí de Boston e fui para lá. E aí, enfim, uma terra meio complexa do seu ponto de vista legislação, etc., que não tem lei trabalhista e etc e tal. E as coisas começam a dar muito errado. E aí eu acabo voltando pro Brasil. Então essa é um pouco da história curta, assim. Perfeito. Voltando um pouquinho, Bruno. Bom, já deu para ver que você tem uma maturidade, né, precoce, porque já topou morar fora do Brasil, enfim, se virar, dar aula e tudo mais. Mas essa experiência de dar aula para latinos, né? é, Crianças talvez, né, de uma condição financeira difícil e tudo mais, acredito que você deva ter vivido um momento humanitário muito importante, muito rico, né? Que demais assim, que relíquia você trouxe desse momento, né? Convivendo com pessoas que talvez sonhavam, né? Ou com um sonho muito distante da realidade deles. É uma boa pergunta, assim. Acho que na verdade ali, talvez por estar nos Estados Unidos, talvez a ficha não tinha caído 100%. E talvez acho que estava até imaturo na época, do seu ponto de vista de entender tudo que estava rolando e o quão privilegiado eu era de estar naquele momento, aquela situação e tal. Quando eu vou para Moçambique, na África, isso, acho que quando você vai num lugar onde tem muita pouca coisa, é, fica mais óbvio você entender os problemas de tudo. Foi ali também que eu entendi que eu queria ser empreendedor também, porque na hora que você vai num lugar onde não tem nada, né, e não desmerecendo, mas é um país muito pobre, com muita coisa para ser desenvolvida e tal, ali te conecta coisas muito, muito psicológicas da sua vida, né? E eu lembro uma passagem assim ali eu era muito próximo da ESEC, daquela escola de estudantes internacionais lá, e aí era muito próximo das ações que eles faziam com as crianças e tal, e aí fui entender a realidade das crianças, e a realidade das crianças já muito pequenas já não já cortavam o cabelo muito muito raso, né? E a gente foi entender que no final do dia era para não ter piolho e etc e Olha, tal, né? E, e aí, nos momentos de brincadeira, debaixo do sol e etc., você tem muita dificuldade de engajar as crianças em brincarem. É, e na verdade, quando você vai tentar entender, assim, pô, por que que eu vou brincar debaixo do sol para suar, para ficar com fome e etc e tal? Então é mais fácil elas ficarem mais paradas, e, enfim. Então, acho que você começa a entender a complexidade do desafio, assim, que vai muito além do que a gente olha e entende, assim. E isso me caiu muitas fichas, assim, né? Tava num país
99,9% negro, né? Isso para mim foi muito bom também, não que eu fui criado numa família do interior de São Paulo que a gente sempre foi criado muito lidando com todo mundo, sem no Claro. interior você tem muito disso, né? Você não, essas matérias é, políticas elas não chegam com a intensidade que chegam nas metrópoles. Mas ir para lá e ver isso nessa crueldade, acho que foi muito bom para mim no momento, assim. Entender isso acontecer na minha frente foi muito bom, assim. Tem vários episódios, assim, viu, Elis? Episódios de ir cortar o cabelo, por exemplo, é, e as pessoas que estavam cortando cabelo queriam cortar o meu cabelo na época, né? Então, acho que essa dinâmica de entender tudo isso, essa lógica de você ser o diferente, na sociedade, assim, impactou para mim muito positivamente, assim, pude entender um outro lado. Acho que hoje isso traz uma visão de empatia e conexão com as pessoas que vai além do que as pessoas às vezes conseguem entender, como que o Bruno consegue perceber essas coisas e tal. Acho que eu me devo muito a Moçambique, assim, é uma. E se eu falasse para qualquer pessoa assim, experiência de vida, vá para Moçambique, Maputo, uma cidade maravilhosa, de linda, assim. Então, acho que tem muita coisa para ensinar para todo mundo ali. Parabéns por esse olhar, né, observador, né? Porque tem gente que passa e não tira isso, né? Então, parabéns, Bruno. Realmente é muito bonito isso. Habib, Não, sensacional. Sensacional, Habib. Eu não sabia dessa história, Bruno. Assim, para mim fiquei, nossa, cara, que bacana que você pode ter essa experiência e é rico mesmo, você convive com todo mundo, né, cara? Então isso, eu imagino que essa visão tenha te agregado muito para o negócio também, né? Porque você entender as pessoas, você consegue entender um negócio de uma maneira melhor, né? E falando em negócio, eu queria saber como que surgiu a ideia da Rabot, como que foi isso aí? Conta pra gente. É, Puta, Gabriel, acho que ali eu consigo entender, em Moçambique, eu consigo entender o que que é empreender. Porque num país que tem tão pouco, o impacto que você causa ao criar uma padaria é um negócio muito relevante. Você começa a fazer uma movimentação na sociedade de um jeito que as pessoas hoje não percebem, né? Aqui no Brasil, pelo menos, não percebem, certo? A gente não dá relevância para essas pessoas e tal. E aí eu volto para o Brasil numa lógica de é, tentar entender o que seria meu próximo passo no Brasil em si, né? Então, vou trabalhar na International Paper, de papel e celulose. Curiosamente, na época, o programa de trainee, se vocês lembrarem, isso é 2013, mais ou menos, os programas de trainee, eles ainda não eram atrelados à escola ou à faculdade que você fazia. Então, se você fizesse administração, você poderia trabalhar na área financeira. Se você fizesse direito, você trabalhava na área jurídica, certo? E naquela época, estava começando a ter essa quebra de paradigma que as pessoas poderiam trabalhar onde elas quisessem, desde que elas tivessem curiosidade, atitude, etc. e tal. E isso, eu volto para o Brasil e vou participar do programa de trainee da International Paper, e sou o primeiro trainee a entrar na International Paper, ou nos programas ali, que eu era formado em Direito, mas fui trabalhar na área de negócio. Isso rende até uma matéria na HSM na época falando sobre esse paradigma dos trainees serem titulados sobre as faculdades que você escolhe e tal, e quanto que isso é restritivo no mundo de hoje, né? Hoje é muito óbvio a gente perceber isso, porque hoje talvez a gente não precisa nem, talvez não, a gente não precisa nem de faculdade para fazer o que a gente quer. Mas naquela época ali, em 2013, não é tão longe assim, né? 10, 12, 13 anos para lá. Então, vou trabalhar na International Paper e já levo um pouco dessa carga de ser meio esquisito. Aquela pessoa que não se encaixa em nada, certo? Faz direito, advogado tributarista, vai morar em Boston para dar aula de tênis, muda para Maputo para empreender, volta ao Brasil. Caralho, o que que é essa pessoa? E acho que isso me abriu muitas portas, assim, porque eu fui trabalhar, na época, a International Paper estava fazendo a JV ali com a Orce, que era uma empresa de papelão, e eu tive a oportunidade de trabalhar muito perto do presidente da empresa, então isso me ajudou muito, assim. Só que como todo empreendedor que é picado por esse mosquito, né, a gente começa a chegar no momento em que as coisas que a gente tenta fazer, a gente não consegue fazer.
né? Muito travado, muito lento, muito engessado, e o nosso tempo começa a ser muito diferente do tempo do CNPJ dessas organizações, né? E aí a gente começa a colocar em xeque. E é nesse momento aí que eu saio da International Paper. O começo de Rabot, que não era Rabot ainda, mas o começo de Rabot, eu voltando para o interior de São Paulo, voltando para minha cidade natal, Barra Bonita, é, vou voltar com o meu carro acaba a bateria do carro. Quando eu tô ligando o carro, eu falo assim, caramba, 2016 isso mais ou menos, 2016 para 17, caramba, assim, o segundo bem mais valioso da família brasileira, acaba a bateria, e certo se não é avisado. Isso me indignou de um jeito que eu falei assim, caramba, não é possível. É, porque, querendo ou não, no interior, você tem o pai, o vô, que vai te ensinando o carro, né? Os sinais, etc e tal, certo? E eu falei assim, bom, isso aqui deve ser um problema de mais gente, né? Porque tô aqui em São Paulo, etc. A bateria acabou e eu não tenho a puta ideia que eu vou fazer. Eu troquei a bateria e voltei pro interior pensando nisso. E aí, como tendo na família empreendedores, trouxe esse ponto para eles, bom, vai investigar, vai começar com alguma coisa, né? Vai traçar. Então, é nesse momento aí de uma bateria que precisa ser trocada, né? Que nasce Rabot, não como é hoje, porque ao longo dessa trajetória a gente quase faliu 9, 10 vezes, que é os pivots, né? Que a gente vai dando, para chegar até o modelo que é hoje. Assim. Mas o começo dessa história é isso, Gabriel. Muito bom. Agora, Sensacional. então conta pra gente assim, exatamente o que a Rabot faz. Legal. Acho que o grande ponto, assim, Elis, a gente sempre fala que o empreendedor no Brasil precisa ser meio romântico, né? Não é só no Brasil, para mim, mas é uma atividade essencialmente romântica, não é uma atividade racional, porque se fosse racional, a gente não faria absolutamente nada e não passaria por absolutamente nada do que a gente passa. Então, a zero de jogo, antes de falar o que Rabot faz, eu tive que entender um propósito maior do que a gente estava tentando resolver no Brasil. E o meu ponto de partida nessa história, quando começa o carro com a bateria, etc e tal, meu ponto de partida era o mercado automotivo brasileiro é um mercado que faz muito tempo que está do mesmo jeito. E é um mercado consideravelmente grande, certo? E não precisa de muito para entender que a gente depende dos caminhões para o que a gente está consumindo hoje à noite, para o que a gente almoçou na hora do almoço, para o que a gente vai comer amanhã, para o que a gente vai comprar, etc. e tal. A gente depende dessas artérias que são os transportadores que levam as coisas para lá e para cá. Então, Reforçando dentro isso, dessa. Bruno, vamos ah, lembrar um pouco da greve dos caminhões, né? O que provocou, né? Total, total, total. E nem todo mundo para entender que o Brasil é o segundo maior mercado do mundo em relação a transportadoras e empresas de transporte e logística. A gente só perde para os Estados Unidos. Se a gente considerar Latam e Brasil, a gente está muito longe dos outros, né? E a gente tem uma dependência íntima desse modal, né? E que, convenhamos, não vai mudar do dia para a noite. Então, acho que dentro dessa história entendendo que o problema Brasil é um problema em que a gente precisa manter os caminhões rodando na estrada para a gente ter a melhor eficiência produtiva desse país, é onde a gente entra, porque a gente está falando de um país que gira em torno de 50% mais ou menos a taxa de utilização de um ativo. Então, é, vai ter empresas que rodam mais, mas não tem empresas que rodam menos. Isso quer dizer que para cada 100 caminhões que você tem, 50 ou 40 estão parados mensalmente, parados por conta de manutenção. É, e o problema de manutenção é a compra de peças. Chegar dentro de uma máquina de R$ 1 milhão, a gente tem mais ou menos 2.500 itens para serem trocados para garantir que esse caminhão fique rodando na estrada. Então, assim, vamos fazer a conta dessa história, né? Se eu tiver 100 caminhões, que eu tenho que fazer manutenção todos os dias, que eu tenho 2.500 itens para comprar, e que eu dependo de 15, 20 fornecedores para me entregar todas essas peças o tempo todo, qual é a chance desse caminhão se manter rodando? Ela é quase zero. E isso, querendo ou não, é o que a gente vai somando no preço das coisas que a gente lida no dia a dia. Então, a Rabot essencialmente nasce para resolver e preencher um território que no mundo até antes existia as tecnologias para fazer o RP, o TMS que a gente fala, que basicamente lida com financeiro e com reterização de carga, mas ninguém olhava para o ativo. Então a Rabot nasce para preencher esse território
e para preencher um problema cíclico que a gente deu o nome de DMA, que é a disponibilidade, a manutenção e a aquisição de peças. O Brasil deteriora a eficiência de frota por conta desses três elementos, e é aqui onde a gente entra com o software para orquestrar tudo isso e fazer isso de maneira eficiente e automatizada. Então, no caso prático, um caminhoneiro que está chegando numa garagem de uma Coca-Cola, uma Pepsi ou qualquer outro transportador grande que a gente tiver no Brasil, via de regra, ele vai falar, pô, como é que tá aí, o Gabriel, como é que foi a viagem? O Gabriel vai falar, pô, o motor tá fazendo barulho, o pneu acho que tá meio careca, dá uma olhada se precisa fazer mais alguma coisa. É essa informação que nasce. Até essa informação correr para se tomar decisão leva muito tempo. Então a gente se conecta tudo isso, brincando muito que no final de semana a gente vai lá assistir a Fórmula 1 e a gente vê o pit stop da turma em 2, 3 segundos. E quando a gente vai para a realidade desses transportadores, eles param cerca de 2 a 3 dias para fazer a parada de um caminhão. Então essa é a realidade que a gente inverte com o software que a gente criou. Espetacular, hein? Que baita negócio, hein? Parabéns. Aliás, tudo nasceu de um problema, né? Nasceu de um problema seu, né? Um alto problema, né? Que foi a tua bateria, né, Habib? Exato. É isso. E eu queria saber, Bruno, porque ter negócio não é fácil. Eu queria saber para você qual que é a maior dificuldade, se é a tecnologia, o mercado ou a cultura. Eu acho que hoje em dia, tecnologia dentro de um mundo em que tudo é AI first, eu acho que a gente não tem noção da avalanche de tsunami que está vindo fora do Brasil. Então, o que talvez já era um problema, porque a gente, historicamente, no Brasil, a gente já tem um gap de desenvolvedores, né? A gente tem um gap de carreiras STEAM, né? Que são aquelas carreiras de engenheiros, matemáticos, etc e tal. Eu acho que isso só se acentuou. E dado esse contexto de AI hoje, muito embora talvez o custo de desenvolver tá tudo muito mais fácil, é notório que a turma lá fora tá mais rápido que a gente, tá? E talvez esse gap, eu não sei se a gente vai conseguir fechar. Então, tecnologia acho que tem esse ponto de interrogação. Acho que está muito incerto. Constância do medo parece que é o que é a única coisa permanente nessa dinâmica da volatilidade das coisas e tal. Mercado, eu acho que tem uma. Assim, mercado para nós, e o mercado que a gente está, o jeito que a gente pode enxergar isso meio copo vazio, meio copo cheio, né? A gente está falando do mercado que movimenta o PIB. É, por outro lado, é um mercado que ainda não adotou ferramentas de tecnologia, etc. A gente está muito atrás de países lá de fora. Então, acho que aquela brincadeira do vendedor que foi na China vender Havaianas, chegou lá e falou que ninguém usa Havaianas, logo não tem mercado. E o outro vendedor chegou lá, porra, não tem ninguém usando Havaiana, vamos vender Havaiana, né? Então acho que o mercado me coloca nisso, assim. Acho que tem um desafio natural de Brasil, tem um desafio natural de ser um país continental, de ser um país de muitas realidades, e etc e tal, mas acho que isso é o que, na verdade, é a defensibilidade das empresas que nascem no Brasil, resolvendo problemas de Brasil, que faz com que a gente se distancie de qualquer relação lá de fora. Agora, a cultura, eu acho que numa era de IA e que tudo passa a ser muito mais sobre execução e realização das coisas, a nossa cultura está muito atrás nisso, né? Porque é uma cultura que essencialmente ela é mais do relacionamento, ela é mais, a gente não consegue fazer uma reunião que dure o horário que a gente coloca para durar, certo? Sempre tem os 15, 20, 30 minutos de bate-papo, etc. Tal. Numa era de IA, isso vai fazer diferença, na minha opinião. Assim. Acho que a gente está falando de culturas lá fora muito mais pragmáticas. Se a gente olhar para a cultura chinesa, para a cultura americana, é uma cultura muito mais pragmática, né? Então, e a IA traz um pouco disso, né? Ela tira a camada egocêntrica, ela tira a camada da dúvida, ela tira a camada do será que isso aqui funciona ou não funciona? Ela simplesmente gospe, né? E eu acho que nessa iteração, né? E o quanto que a gente itera mais rápido, é, nesse modelo IA, eu acho que a nossa cultura está bem atrás, assim. Por outro lado, eu acho que existem caminhos
de tentar deixar tudo isso muito mais pragmático e IA passa a ser aliada a essa história. A gente está vendo um movimento de empresas serem cada vez menores, mais enxutas, mais flat, mais rápidas e tal. Então, acho que culturalmente, sob o ponto de vista interno de uma empresa, acho que cada vez vai ser um jogo para poucas pessoas que querem encarar essa realidade de empreender no Brasil, né? Convenhamos, não é para todo mundo mesmo, né? E que talvez por um tempo a gente talvez tenha entendido que era para muita gente, mas não é para muita gente, né? É para poucos que querem de fato atravessar esse mar numa realidade de inconstância, de mudança o tempo todo, né? Não é para isso não tem nenhum demérito, né? Só são escolhas diferentes. E acho que o momento que a gente está de coisas é mais óbvio, talvez. É, mas, Gabriel, eu acho que os três são colossais, assim. E se você colocar política, governo e dinheiro no meio disso, então aí ferrou. Aí entendeu o líquido. Agora, dentro disso, hoje você também está usufruindo, né? Algo que um dos meus biografados começou, que foi justamente a ideia do Juscelino Kubitschek de investir, né? Em rodovias e não em ferrovias, né? Lá atrás, né? Então, que é o Júlio Simões, né? Que inclusive acredito também foi um cliente seu, né? Uma dos maiores grupos de logística, né? Em especial rodoviária também do país. Hoje o grupo Simpar, enfim, né? JSL foi mudando a nomenclatura. Agora, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados no Brasil, né? Você atende o Brasil inteiro e também, você está focado em rodoviária ou você também está, assim, namorando ou já atuando na área ferroviária e também aérea? Esse, esse é o diabinho do empreendedor, Elias. Porque o empreendedor quer resolver tudo, né? Então acho que se deixar o ímpeto, a gente talvez falaria que a gente vai fazer tudo. Eu não deixo de acreditar que a gente vai fazer tudo, mas acho que o momento pede foco e intencionalidade, assim. Então hoje a gente olha muito intencionalmente para caminhões e ativos que têm roda se mexe da linha diesel, né? Então, caminhões, cavalos e carretas, resumidamente, né? É, muito embora a gente tenha clientes de ativos leves, ativos da linha amarela, empilhadeiras, colheitadeiras, trator, a gente tem locadores como cliente, etc. Tal. Isso não quer dizer que a gente não está olhando ou atendendo a eles, mas intencionalmente a gente está olhando para o modal rodoviário, transporte de carga, como principal foco do agora. Até porque, para nós, assim, a gente olha também por uma conexão, até do que eu comentei, de um romantismo. é, o Brasil tende a colapsar se não resolver esse problema, assim. A gente está falando de empresas que historicamente vêm decrescendo a sua margem é, por conta de aumento de custos e inflação que a gente vem vivendo, etc., né? Então a pressão está exigindo muito disso deles. Uma frota que hoje ela é predominantemente mais velha do que o normal, então logo te faz ter mais custos e gastos. Ah, e numa lógica de trabalho que cerca de 30, 40% da força de trabalho histórica ela está reduzindo ao longo dos anos, né, nesse mercado. E é óbvio entender porque é um mercado que tritura muita gente, né? A gente está falando de um mercado que movimenta aí os 8 mil quilômetros espalhados pelo Brasil. Então, não é um mercado também que aceita desaforo. Então, é um mercado que mastiga as pessoas e tal. Então, essa, para nós, é o que a gente chama que é o perfect storm, assim, do cenário rodoviário de carga, que é onde a gente está atuando. É, por outro lado, o elemento IA e facilidade de fazer as coisas nos flerta de novo com outros ambientes que a gente não olhava antes. Então, hoje, predominantemente muito focado, mas olhando para esses outros mercados que eventualmente a gente pode flertar num espaço curto de tempo. Acho que tem alguns desafios de tecnologia que a gente está tentando resolver esse ano, para que nos permita olhar para esses outros mercados de maneira mais avançada. Do seu ponto de vista de regionalidade,
a gente já opera em dois, três países fora do Brasil, né? Colômbia, Chile, e Argentina. Ah, e, e são os nossos clientes que nos levam para essas localidades, né? Então, e isso também tem uma impulsionada por conta de Covid, né? Se para pensar que é um mercado que muito tradicional e ortodoxo, para você vender digitalmente, não era um negócio que era realidade para eles, né? E o Covid passa, isso passa a ser realidade para eles também. Então, isso faz com que para nós nos ajude também nessa escalada, assim. Mas esse é um momento, assim, a gente tá no end growth, né? Estamos crescendo, a máquina cresce numa proporção bizarra, assim. Então, também estamos tentando entender como é que a gente compreende esse tsunami também interno aqui também, né? Então, momento curioso, assim. Acho que eu nunca, de 6, 7 anos empreendendo, deve ser um dos momentos mais excitantes, assim, do empreendedor quando começa a ver que as coisas começam a acontecer sem você. Né? Então, por um lado, tem um elemento desafio mental de você entender tal o que eu faço agora. É, mas tem um outro elemento de, bom, legal, acho que a gente está construindo um negócio que está fazendo sentido para mais do que o que a gente imaginava num dos piores nossos cenários, né? Então, estamos falando de hoje de quase 7 milhões de veículos que a gente opera. São mais de 40 mil usuários na nossa plataforma. É, e a gente está falando de oficina, borracheiro, mecânico, motorista de caminhão, etc. e tal, conectado com as principais operações industriais assim do Brasil, assim. Então, hoje é um desafio gostoso, assim. A gente tentar mexer com isso e fazer isso rodar de maneira mais eficiente é um pouco do foco, assim. Sem dúvida. Inclusive, se eu entendi bem, né, que como você falou que as empresas estão cada vez mais enxutas, né, automaticamente em- aplicativos ou uma situação, ou uma startup como a Rabbit, sem dúvida alguma, é fundamental, né, para quem está com uma empresa mais enxuta. Acredito que seja essa linha também de raciocínio, não sei, né, Bruno e Habib, seria essa lógica. É isso, assim. Na prática, se a gente está falando é, resolver esse problema Brasil sem colaboração, é muito improvável que seria possível resolver. Se cada um fosse criar a sua solução, é muito improvável que a gente conseguiria resolver. O fato da gente ter essa tonelada de dados, e esses 6, 7 anos observando as principais operações, como é que elas tentavam resolver os problemas, nos permite estar numa posição muito diferenciada e falar assim, bom, beleza, melhor forma de resolver manutenção dos veículos é assim, porque a gente assiste e vê 40 mil usuários que movimentam esses ativos para lá e para cá. Então, seria muito difícil não ser esse caminho, assim. Então, o fato da gente ter dados proprietários, processos proprietários, resolver essa dinâmica de uma maneira muito proprietária, faz com que os nossos clientes que chegam para nós, bom, é melhor ir com a Rabot, que já entende como funciona esse ecossistema do DMA, do que a gente tentar resolver alguma coisa que no final do dia já está resolvido, né? Então, é melhor comprar a licença do que tentar desenvolver o Windows, né? E Bruno, fiquei com uma dúvida aqui, cara, porque ser empreendedora, como a gente falou, não é fácil, um monte de coisa que você tem que pensar, mas eu queria saber o que não te deixa dormir à noite aí com a Rabot. Recebi um dos feedbacks mais curiosos assim da minha vida, assim, tava falando com dos meus mentores assim, e aí ele falou assim, Bruno, você é paranoico. Aí eu falei assim, putz, que merda, né? Feedback ruim e tal. Aí ele falou, mas isso é bom. Isso é bom, porque numa era em que você não consegue entender o que vai acontecer a um palmo da sua frente, ser paranoico é o que faz a gente se manter vivo. Cara, eu venho me entendendo, assim, mentalmente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, empreendedor, enfim. Eu venho me entendendo, tentando entender aquilo que faz tirar o sono, mas na verdade não precisava tirar, aquilo que tira o sono mesmo, e que, putz, a gente precisa virar a madrugada resolvendo, etc. e tal. Acho que como a gente lida com um problema muito íntimo do Brasil, faz a gente também ser apaixonado por esse problema também. Então, é, quando dá um problema, o time fica até 5, 6, 7, 8 horas da manhã, vira o dia para resolver o problema dos clientes, porque tem essa conexão de, pô, pera lá, não é um problema do cliente, é um problema do Brasil, é um problema da transportadora que está levando o leite na casa e no supermercado. Assim, se a gente não resolver, o caminhão vai parar. Então eu estou entendendo também, Gabriel, essa fase que a gente está também, como é que equilibra esses pratos, porque a energia
que o Bruno consegue despender, ela é muito superior à energia de um. O Emílio lá do Pânico fala de um afegão médio, né? É muito difícil. Não estou me entendendo nessa história. É, mas agora, de maneira objetiva, hoje, o que me tira do sério é entender o exato ponto do timing é, entre idealizar muito o futuro com IA e etc., é, e fazer o agora. É, e o quanto que deixar de olhar para o futuro e fazer só agora pode ser tarde, e o quanto que fazer só o futuro e não resolver agora pode ser que a gente não chegue lá. Então acho que esse é o dilema que vivo todos os dias, assim, tô indo too much, tô indo não, para, volta e etc. Então, vocês devem imaginar, só pro papo que a gente se conhece aqui, o Gabriel dos papos que a gente teve, que sou triturador de tentar compreender o que tá rolando. Então, assim, eu não consigo parar, assim. Então, acho que isso é o ponto neural, assim. Eu acho que a turma ainda não se ligou, ou talvez nem todo mundo se ligou, que a gente está passando os 2, 3 anos mais importantes da história da humanidade. Né? E nem todo mundo está entendendo que a gente está passando pelo momento, provavelmente o momento mais importante da história nossa. E isso me deixa acordado. É, como que, como que antecipa esse movimento na hora certa, enfim, como que você calibra a gasolina do carro de um jeito que ela não acabe antes que você precisava do carro, certo? Então, esse é um pouco do dilema, assim, que certamente me tira algumas horas, assim. Mas eu durmo bem. No final do dia eu durmo bem, assim. Sensacional. Bom, maravilha. Muito bom. Bruno, deixa uma mensagem então para quem está acompanhando a gente, e principalmente quem quiser conhecer a Rapid, como é que faz? Onde encontra? Encontra Gugando, Rabot.co, digitando Rabot ali, pode encontrar isso no Google ou no LinkedIn, vai ter bastante matéria nossa. A gente tem um evento mensal que a gente chama Rabot Experience, onde a gente doa para o mercado o que a gente aprendeu nos últimos 6, 7 anos, de metodologia, melhores práticas, etc. e tal. Então a gente faz um evento muito pequeno para quem quer de fato entender como fazer de um jeito diferente, já que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. Então a gente promove isso. E vai ser um prazer para quem estiver ouvindo também mandar uma mensagem para a gente participar desse evento. É isso. De mensagem final, Eu vou Elias. querer Pô, participar, viu, Bruno? bora, bora. Vamos fazer. O mundo tá muito esquisito, né? A gente tá vivendo uma era em que a gente aprendeu muito faculdade, universidade, tudo na nossa vida. A gente aprendeu o que a gente deveria aprender, né? É, mas a gente não aprendeu o como dessas coisas. E numa era em que o conhecimento está na IA, a gente saber como aprender é o que vai fazer a gente se diferenciar certamente assim dessa nova fase. Assim, a gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, a gente vai ser substituído por aqueles que sabem usar inteligência artificial. Para quem ainda não se tocou desse momento, é porque a gente olha para esse tsunami e a gente não consegue enxergar. Mas se a gente estivesse olhando para fora da janela agora e vendo a onda a 5 metros de distância da gente, o que de fato a gente faria? Provavelmente a gente colocaria uma energia diferente para sair correndo. Eu acho que é um pouco dessa visão que eu venho vendo de tudo que a gente vem passando. Assim, Rabot é uma startup que é reconhecida por Stanford, a gente já tem conexão lá fora, a gente passa um tempo lá fora olhando para o mercado, etc e tal, e de tudo que eu vejo cada 6 meses, o negócio vai ficar esquisito, assim. Então, eu acho que a gente tem que correr para encontrar esse elemento e buscar as essências do ser humano, assim. Tá na intencionalidade, tá em fazer esse papo aqui, olhando para vocês e estando aqui presente, fazendo conexões reais, intuitivamente, a gente deixar muito mais a intuição nos levar do que a racionalidade nos levar, enfim. Então, acho que tem muitos elementos que vai nos conectar aos primórdios do ser humano, assim. Acho que quem conseguir se ligar nessa onda vai fazer isso diferente, assim.
Não tenha dúvida, parabéns aí pelas colocações. E a IA está buscando isso agora, né? Sentimento, né? Dá sentimento a ela, né? Já dá razão, agora está buscando sentimento e parece que estão encontrando esse caminho. Bruno, muito obrigado por participar com a gente. E o Habib, certamente eu, estamos muito felizes. E quem acompanha aqui, Com tá, a gente certeza. aqui no Filó também, gostou bastante do teu papo. Parabéns pela tua história. É Valeu, um papo. obrigado, Valeu, Bruno. obrigado pelo convite. Valeu, Gabriel, valeu, Elis. Nós é que agradecemos. Habib, outra bola dentro, hein? Outra cesta de três, hein? Pô, Habib, ô, foi sensacional, viu? Eu adorei o papo, viu, cara? Adorei mesmo. Aprendi bastante, Habib. Com Espero certeza. que os ouvintes também. Com certeza aprenderam sim. E como é que a gente, o que que a gente pede aí pro pessoal que está com a gente, conosco? É isso aí. Não deixe de seguir a gente lá no @Filol Podcast e compartilhar aí com o pessoal para que a gente possa alcançar mais pessoas e deixar esse conhecimento aí para cada vez mais pessoas aí, né, Habib? Com certeza. Então, em nome do Bruno, do Habib e meu, obrigado aí por estar com a gente no Filó e até o próximo programa. Valeu, pessoal.